que o monge Abba Garima copiou os evangelhos em um único dia após fundar o mosteiro de Garima, no norte da Etiópia, perto de Adwa. E se eu lhe dissesse que a história da ressurreição de Jesus, aquela em que o mundo inteiro acredita, não está completa? Desde a infância, nos dizem que a história termina no túmulo vazio. A pedra foi removida. O túmulo foi encontrado vazio e pronto. Fim. Silêncio. E parece que a história simplesmente acaba ali. Mas a verdade é que esse final nunca foi realmente definitivo. E talvez nunca tenha sido. Pense nisso. Se a história não terminou aí, o que aconteceu depois? E por que nunca nos contaram essa parte? Por quase 2000 anos, o mundo ouviu apenas uma versão. Mas a milhares de quilômetros de Roma, no Ocidente, nos antigos mosteiros de pedra da Etiópia, monges preservam uma verdade completamente diferente. Uma Bíblia que não tem 66 livros, mas 81. Páginas que o Ocidente nunca leu. Palavras que nunca foram compartilhadas abertamente. E nessas páginas esquecidas, não está escrito apenas o que aconteceu após a ressurreição, mas o que mudou. Não apenas uma história de morte e céu, mas a verdadeira natureza de Deus, o propósito da alma e uma conexão direta com uma verdade que talvez sempre tenha estado oculta de nós. Agora a questão se torna ainda maior. Se tudo isso existe há tanto tempo, por que foi mantido em segredo? E se está vindo à tona agora, estamos realmente preparados para ouvir? Antes de prosseguir com o vídeo, inscreva-se no canal para assistir a vídeos como este em primeira mão. A maioria das pessoas acredita que a Bíblia é um livro final, que a forma como a temos hoje é como sempre foi. Mas é aí que reside a maior reviravolta. Porque a Bíblia que a maioria das pessoas no mundo lê contém apenas 66 livros. Mas a Igreja Ortodoxa Etíope, ainda hoje, segue uma Bíblia com 81 livros. Pense bem. Essa não é uma pequena diferença. São 15 livros a mais do que a Bíblia protestante e até 8 a mais do que a católica. A pergunta é simples. De onde vieram esses livros extras? E se realmente existiram, como desapareceram do resto do mundo? O mais interessante é que a Etiópia nunca aceitou que a Bíblia fosse abreviada. Para eles, esses 81 livros representam a verdade completa. Enquanto isso, o resto do mundo pode estar lendo apenas uma versão resumida, como se recebesse apenas a parte mais simples e menor de uma história muito maior. Algumas pessoas dizem que a Bíblia foi simplificada ao longo do tempo para que as pessoas comuns pudessem entendê-la facilmente. Mas outros acreditam que não se tratava de simplificação, e sim de seleção. Ou seja, certas coisas foram intencionalmente removidas. Se a versão que temos não está completa, onde está escondida a verdadeira história? E será que estivemos confiando apenas em metade da verdade durante todo esse tempo? Quando falamos desses 81 livros na Etiópia, a verdadeira história começa aqui. Porque não se tratam apenas de capítulos adicionais, mas de livros inteiros que o mundo ocidental nunca aceitou. Como o livro de Enoque, os Jubileus e os Macabeus. Hoje, esses nomes podem soar estranhos para a maioria das pessoas. Mas houve um tempo em que os primeiros cristãos os valorizavam tanto quanto outras escrituras. Então, o que aconteceu com o passar do tempo? Os estudiosos ocidentais gradualmente deixaram esses livros de lado, chamando-os de mitos ou histórias. Dizia-se que não eram textos religiosos autênticos, mas a Etiópia nunca os abandonou. Os monges preservaram esses manuscritos geração após geração, como se estivessem protegendo um segredo valiosíssimo. Agora, as coisas ficam ainda mais interessantes. Você e cientistas analisaram os evangelhos de Garima, da Etiópia, e a datação por radiocarbono mostrou que esses manuscritos datam de entre 330 e 650 d.C. Isso faz deles alguns dos manuscritos cristãos ilustrados mais antigos do mundo. Numa época em que a Europa enfrentava o caos e as guerras, esses textos estavam sendo preservados em segurança na Etiópia. Se esses livros são tão antigos e autênticos, por que foram apagados da história? Seriam apenas histórias? Ou será que continham algo que não deveria ser revelado ao mundo? Agora, vamos falar sobre o livro que gerou mais controvérsia, o livro de Enoque.
Este é o texto que o Ocidente rejeitou quase completamente, mas que a Etiópia ainda preserva. E o motivo é claro, porque o que está escrito nele é muito diferente das histórias religiosas típicas. De acordo com o livro de Enoque, na antiguidade, cerca de 200 anjos chamados vigilantes desceram à terra. Esses não eram anjos comuns. Até mesmo seus líderes têm nomes: Samiasa, Azazel, Baraquel. E a partir daqui, a história fica ainda mais estranha. Diz-se que esses anjos formaram relacionamentos com mulheres humanas. E delas nasceu uma nova raça, os Nefilins. Eram seres gigantescos, extremamente poderosos, e aos poucos começaram a influenciar o mundo. Mas a questão principal não termina aí. Esses anjos ensinaram aos humanos conhecimentos que nunca lhes foram destinados. Coisas como fabricação de armas, a arte da guerra, astrologia, poderes místicos e métodos pelos quais os humanos poderiam controlar a natureza e os outros. Portanto, esta não é apenas uma história sobre pecado. É uma história sobre conhecimento proibido. Conhecimento que os humanos nunca deveriam ter. Acredita-se que esse seja o motivo pelo qual a Igreja Romana considerou este livro perigoso. Porque se as pessoas começarem a acreditar que os humanos já receberam conhecimento avançado, então toda a estrutura religiosa começará a ser questionada. O que aconteceu depois da ressurreição? A verdade oculta dos 40 dias. A história que sempre ouvimos dá a impressão de que tudo terminou muito rapidamente após a ressurreição de Jesus. Ele apareceu a algumas pessoas e depois ascendeu aos céus. Mas os textos etíopes, especialmente o livro da Aliança, ou Mashafa Kedus, mostram um quadro completamente diferente. Segundo eles, após a ressurreição, Jesus permaneceu com seus discípulos por 40 dias inteiros. E o mais importante é que, durante esse tempo, ele não deu ensinamentos comuns. Ele deu instruções. Como se não fosse apenas um professor, mas alguém que falava com profundo conhecimento de um sistema muito maior. Diz-se que, durante esses 40 dias, Jesus falou sobre uma estrutura oculta da realidade, algo que normalmente não conseguimos ver. Ele explicou que este mundo não é apenas o que vemos com nossos olhos. Por trás dele existem camadas, frequências, forças invisíveis e poderes que influenciam até mesmo a maneira como pensamos e entendemos as coisas. Ele também falou sobre uma guerra espiritual, mas esta não foi uma guerra de espadas ou exércitos, foi uma guerra de consciência. Uma luta onde a pessoa precisa fortalecer sua própria compreensão, seus pensamentos e sua consciência interior. Em outras palavras, a realidade. A batalha não acontece lá fora. Ela acontece aqui dentro. Agora, pense nisso. Se isso for verdade, significa que a verdadeira mensagem de Jesus não se limitava a rituais ou regras, e ele queria dar aos humanos um entendimento para que pudessem reconhecer esse sistema oculto. E a história desses 40 dias não termina aqui. O verdadeiro ponto de virada ocorre quando Jesus dá um aviso aos seus discípulos. Um aviso que ainda hoje causa estranheza. Segundo ele, o mundo não é exatamente como parece. É uma espécie de sistema enganoso onde tudo parece real, mas no fundo, as coisas podem ser controladas. Ele diz claramente: não construam templos de pedra, construam o templo do coração. À primeira vista, isso parece simples, mas carrega um significado profundo. Não significa que templos ou igrejas estejam errados. Significa que a verdadeira conexão não está em edifícios externos, mas dentro de cada pessoa. Se o coração não for puro, nenhuma adoração externa terá verdadeiro efeito. Mas o que ele diz a seguir é o mais chocante. Ele adverte seus discípulos sobre a religião organizada. E diz que, no futuro, algumas pessoas usarão seu nome, vestirão longas túnicas, construirão grandes templos e acumularão ouro, dinheiro e poder das pessoas. Em outras palavras, a religião, que deveria libertar as pessoas, se tornaria lentamente uma ferramenta de controle. Ele chega a mencionar uma espécie de Roma futura, uma potência que usaria seu nome para construir um sistema gigantesco, onde a cruz, outrora símbolo de paz e sacrifício, poderia ser transformada em símbolo de poder e medo. Quando olhamos para a história, as cruzadas, as igrejas gigantescas, as guerras religiosas,
tudo começa a parecer estranhamente real. A parte mais séria é esta. Jesus diz aos seus discípulos que uma pessoa verdadeira será aquela que, mesmo em meio a tudo isso, consegue reconhecer a verdade dentro de si. Ela não será uma seguidora cega de nenhum sistema. Se esse aviso foi realmente dado, então estamos vivendo nesse mesmo mundo hoje, aquela sobre a qual se alertou há 2000 anos. Agora vem a parte mais perigosa e mais pessoal, porque não se trata do mundo exterior, mas do que está dentro de nós. Segundo esses textos, todo ser humano possui 2 tipos de ventos dentro de si. Um é o vento da vida e o outro é o vento do erro. Parece simples, mas o significado é muito profundo. O vento da vida é o que nos ajuda a manter a calma, a atenção e a tomar as decisões certas. Já o vento do erro é descrito quase como um parasita. Não se trata apenas de um pensamento ruim, mas de algo que entra lentamente na pessoa e começa a transformá-la por dentro. Como isso entra em nós? Os textos dizem claramente que é através dos olhos. Quando olhamos para coisas que não deveríamos, através da ganância, quando começamos a querer mais do que realmente precisamos, e através das mentiras, quando começamos a nos afastar da verdade. Lentamente, esse vento de erro endurece o coração da pessoa. E é aí que entra a parte mais assustadora. Essa pessoa se torna um túmulo ambulante. Pense nisso. Ela está viva, respirando, trabalhando, conversando com as pessoas, mas por dentro está vazia. É como se sua alma tivesse adormecido. Se você observar o mundo atual, quantas pessoas parecem assim? Ativas por fora, mas mortas por dentro. Mas a boa notícia é que também se fala em cura, e não se trata de rituais ou cerimônias. Trata-se de gnose, o verdadeiro conhecimento, o autoconhecimento, o reconhecimento dos próprios pensamentos e o aprendizado do controle sobre eles. Assim como um guarda protege um portão, cada pessoa precisa proteger a própria mente. O significado é claro. A verdadeira batalha não é externa, mas interna. E a pessoa que compreende os seus próprios pensamentos é aquela que pode se proteger desse parasita invisível. Nesses antigos textos etíopes, também há menção aos portões dos ventos. Diz que os ventos do mundo se movem por trajetórias específicas, como se tivessem direções fixas. Antes, as pessoas pensavam que isso era apenas poesia ou imaginação. Mas o que diz a ciência moderna hoje? Agora sabemos sobre as correntes de ar globais, fluxos massivos de ar que controlam o tempo, as tempestades e o clima em toda a Terra. Portanto, o que foi escrito há milhares de anos está agora sendo confirmado pela ciência. Agora, vamos falar sobre água. Esses textos mencionam um enorme reservatório de água sob a Terra, oculto à nossa vista. Antes, isso também era visto apenas como uma história, mas recentemente, nossos cientistas descobriram água presa dentro de um mineral chamado ringwoodita. Esse mineral é encontrado nas profundezas do manto terrestre e pode conter água suficiente para igualar o volume de nossos oceanos. Agora, pense nisso. Como um livro escrito há 2000 anos sabia de tudo isso? Sem satélites, sem tecnologia moderna, e ainda assim com um conhecimento tão detalhado. Se esses textos estavam certos sobre coisas como ar e água, então outras partes também poderiam ser verdadeiras? Seria isso apenas crença ou um vislumbre de algum conhecimento perdido? Agora, chegamos ao aviso, que talvez seja a parte mais perturbadora de toda essa história. Nesses textos, uma frase aparece repetidamente. A escuridão vestirá meu rosto. Pode parecer simples, mas seu significado é muito profundo. Significa que o mal jamais se manifestará em sua verdadeira forma. Não terá aparência assustadora ou monstruosa. Em vez disso, se apresentará como a verdade. Virá em nome da religião, em nome da bondade, e as pessoas sequer o reconhecerão. É por isso que muitas vezes é associado à ideia do anticristo, uma força que aparenta ser completamente correta por fora, mas é totalmente oposta por dentro. Se observarmos o mundo atual, essa ideia parece estranhamente relevante. Muitas vezes, coisas que parecem certas acabam se revelando erradas posteriormente. E quando se trata de religião, também vemos falsos líderes, poder, dinheiro e controle entrando em jogo.
A linha entre a verdade e a falsidade está se tornando cada vez mais tênue. Mas esses textos não apenas dão um aviso, como também oferecem um caminho. Dizem que uma pessoa deve se voltar para o seu interior, através da meditação, concentrando-se na respiração e acalmando a mente. Essas ideias podem lembrar tradições antigas da Índia e do Tibete, onde a meditação, o pranayama e a consciência interior são profundamente enfatizados. Algumas teorias sugerem até que, durante seus anos de ausência, Jesus pode ter viajado para essas regiões e aprendido tais práticas. Verdade ou não, a conexão é claramente visível. Se reconhecer a verdade é tão difícil, como decidimos se aquilo em que acreditamos é real ou apenas uma ilusão bem construída? Arca da Aliança, poder real ou tecnologia ancestral. Agora, chegamos ao mistério sem o qual a história da Etiópia parece incompleta. A Arca da Aliança. Nos filmes, você pode tê-la visto como algo perdido em algum lugar do Egito, mas os etíopes rejeitam veementemente essa ideia. Eles afirmam que a verdadeira arca ainda é Mahfuz, preservada hoje na cidade de Axum, dentro da igreja de Nossa Senhora Maria de Sião. Sua história começa com a rainha de Sabá e o rei Salomão. Conta-se que, quando seu filho, Menelik I, cresceu, foi a Jerusalém para encontrar o pai. Salomão ofereceu-lhe o título de rei, mas Menelik recusou. E quando retornou, trazia consigo um segredo que mudaria a história. Acredita-se que ele tenha levado secretamente a arca verdadeira para a Etiópia, deixando uma réplica em seu lugar. Agora, a questão é: o que havia de fato dentro dessa arca? Na Bíblia, ela não é descrita apenas como uma caixa sagrada, mas como uma espécie de poder. Diz-se que ela podia queimar inimigos, invocar fogo e que qualquer um que se aproximasse demais morreria. Quase parece algum tipo de arma moderna de alta tecnologia. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Até hoje, naquela igreja, existe um guardião, uma pessoa que passa a vida inteira lá e nunca sai. Dizem que, aos poucos, sua visão vai se deteriorando, sua pele empalidece e ele morre relativamente jovem. Esses sintomas se assemelham muito à exposição à radiação. Então, será apenas um símbolo religioso ou algum tipo de tecnologia ancestral de alta energia? Se realmente existe em Axum, então não é apenas história. Pode ser um poder oculto que ainda está sendo mantido em segredo até hoje. Agora, vamos para um lugar na Etiópia que não apenas chama a atenção, mas deixa as pessoas impressionadas. Lalibela. À primeira vista, podem parecer igrejas antigas, mas, ao observar com mais atenção, percebe-se que algo muito diferente está acontecendo ali. Existem 11 igrejas aqui, mas elas não foram construídas. Foram esculpidas diretamente na rocha sólida. Isso significa que onde hoje se encontra uma igreja completa, antes havia um enorme bloco de pedra, que foi sendo esculpido lentamente de dentro para fora até criar toda a estrutura. Isso é chamado de arquitetura escavada na rocha, mas Lalibela vai muito além do comum. O mais impressionante é que tudo isso foi concluído em apenas cerca de 24 anos. Engenheiros modernos afirmam que construir algo tão grande e complexo, usando ferramentas manuais, exigiria pelo menos 40.000 pessoas ao longo de mais de 100 anos. E não se trata apenas da construção. Se tanta pedra foi removida, deveria haver entulho em algum lugar. Mas esse é o maior mistério. Para onde foram milhões de toneladas de pedra? Não há entulho, nenhum vestígio claro. Os moradores locais dizem que os humanos trabalhavam durante o dia, mas à noite, anjos vinham e continuavam o trabalho. Dizem que os anjos trabalhavam 2 vezes mais rápido e usavam ferramentas de luz que cortavam pedra como se fosse manteiga. Parece uma história fantasiosa, mas algumas pessoas associam essa ideia a ferramentas a laser ou a tecnologia de energia direcionada. A igreja mais famosa de Lalibela, São Jorge, foi esculpida em forma de cruz perfeita e está enterrada no solo. Vista de cima, parece que a própria terra foi talhada em um desenho preciso. Suas paredes, janelas e portas são trabalhadas com tamanha exatidão que até mesmo máquinas modernas teriam dificuldade em reproduzi-las. Mas o mistério não termina aí. Sob essas igrejas, existe uma rede de túneis escuros. Rituais religiosos eram realizados ali,
onde as pessoas tinham que atravessar a escuridão total, sem luz, sem qualquer orientação. Diz-se que isso simboliza a passagem pelas trevas para alcançar a luz. Recentemente, quando este local foi escaneado usando tecnologia a laser 3D, câmaras ocultas foram descobertas sob o solo, espaços vazios que permaneceram selados por séculos. E os sacerdotes acreditam que tesouros antigos, ou mesmo as ferramentas usadas para criar essas estruturas, ainda possam estar escondidos lá. Então, a questão permanece. Foi realmente construído por humanos ou foi utilizada alguma tecnologia avançada, algo que perdemos hoje? Porque Lalibela não é apenas um lugar, é uma questão que ainda não tem uma resposta clara. A dinastia salomônica da Etiópia não é uma história trivial. Alega-se que essa linhagem durou quase 3.000 anos, de cerca de 900 a.C. a 1974. Isso significa que, por milhares de anos, a mesma linhagem real permaneceu no poder. O último imperador dessa dinastia, Haile Selassie, era chamado de Leão Conquistador da tribo de Judá. Isso não era apenas um título, foi uma afirmação direta de que ele pertencia à mesma linhagem do rei Davi e de Salomão. Agora as coisas ficam ainda mais interessantes. E se essa dinastia estiver realmente ligada a Salomão, e se Maria também pertencer à mesma linhagem davídica, o que isso significa? Será que a linhagem real da Etiópia está diretamente ligada à história sagrada que só lemos em livros? Pesquisas científicas acrescentam mais uma reviravolta a essa questão. Alguns estudos genéticos sugerem que o povo da Etiópia tem ligações com a região do Levante, os atuais Israel e Síria, há cerca de 3.000 anos. Isso significa que não se trata apenas de uma história. Pode ter havido migração real. Na tradição etíope observa-se uma mistura singular de crenças judaicas e cristãs. Ainda hoje, algumas pessoas observam o Shabat aos sábados, seguem leis alimentares e mantêm tradições muito antigas. Parece que a religião sobreviveu em uma forma mais próxima do seu estado original, inalterada, sem alterações. E agora surge a grande questão. Algumas teorias chegam a sugerir que Jesus não morreu na cruz. Se ele sobreviveu, qual seria o lugar mais seguro para ele ir? Um lugar onde sua própria linhagem reinasse, onde as potências externas tinham pouco controle e onde sua identidade podia ser ocultada. Muitas pessoas acreditam que esse lugar poderia ter sido a Etiópia. Ainda hoje, em algumas regiões montanhosas remotas, contam-se histórias sobre um mestre justo, alguém que veio do norte, curou pessoas e depois desapareceu. As pessoas não o chamam de Jesus, mas a história parece muito semelhante. E aqui vem a grande reviravolta. Se tudo isso existe há tanto tempo, por que está vindo à tona agora? Por que esses livros, essas histórias e essas teorias estão se espalhando tão rapidamente na era da internet e da inteligência artificial? Será mera coincidência? Ou chegou a hora de essa verdade não poder mais ser escondida? Observe o mundo atual. As pessoas conversam sem se encontrar, veem coisas sem estarem fisicamente presentes. Um mundo onde a verdade e a falsidade se misturam. Em tempos assim, se esses textos antigos realmente apontam para uma verdade mais profunda, então a questão se torna ainda maior. A história já foi editada? Nunca nos contaram a história completa? E se tudo isso for verdade, então uma coisa fica clara. Se isso for verdade, o mundo inteiro acreditou na história errada.